A internet está cheia de vídeos de como transformar a sua vida em 6 meses, modo caverna, glow up, 6 meses de hiperfoco e sua vida estará transformada. E de fato, a gente já viu várias pessoas que conseguiram transformar várias áreas das suas vidas em 6 meses ou em 3 meses. Existem desafios de 90 dias, 75 dias, e a gente vê que isso é possível. Mas sempre quando a gente vê um desafio assim, a gente pensa, será que eu consigo incluir isso na minha vida? E será que eu consigo colher os frutos dessa transformação na minha vida? Oi, eu sou a Laura e eu decidi entrar no desafio de 6 meses para construir a minha vida dos sonhos. Primeiro de tudo, vamos do começo. Eu fiz um vídeo há praticamente um mês atrás. Eu estava viajando e eu já estava com a ideia de, já estou com a ideia já tem um tempo, de fazer mais conteúdo aqui para essa rede. Comecei fazendo vlogs e até um mês atrás eu estava conseguindo fazer vlogs com uma consistência super legal. Eu fiquei vários dias viajando, eu fiquei acho que 18 dias viajando, eu consegui fazer bastante conteúdo enquanto estava viajando, porque é muito mais fácil, a gente tem muito mais coisas para mostrar quando a gente está em um lugar diferente, né? A gente fica muito mais suscetível a ter experiências novas quando a gente está viajando. Na verdade, a gente viaja para isso. Então é muito mais fácil criar conteúdo quando a gente está viajando. Depois que eu voltei, cheguei na minha casa no dia 30 de março, começou o mês de abril, e eu me vi numa dificuldade de criar conteúdo, porque eu simplesmente esqueci tudo que eu tinha refletido durante essa viagem, tudo que eu tinha projetado durante essa viagem, e caí na minha rotina. E pensei, daqui a pouco eu volto a criar conteúdo, essa semana vai ser uma semana intensa de trabalho, e assim foi pelas semanas seguintes, e eu simplesmente nunca mais voltei para fazer nenhum vlog, e eu também não tinha editado todos os vídeos que eu tinha feito dessa viagem. E aí foi isso que aconteceu nessa viagem. Eu tava com acho que uns 4 vídeos gravados, vários vídeos, né, para fazer 4 vídeos para YouTube, e eu pensava assim, eu vou editar esses primeiro, vou subir esses vídeos primeiro, depois eu gravo um vídeo novo. E eu tinha várias coisas que eu queria falar, que eu tinha refletido muito, que eu tinha definido várias atitudes que eu queria ter quando eu voltasse para casa. Só que eu não editei os vídeos e eu simplesmente, parece que a minha cabeça ficou lá. E eu esqueci totalmente o que eu queria realizar quando eu chegasse aqui. Um pouco porque eu caio numa rotina muito intensa de trabalho. Depois que a gente chega de férias, a gente tem muita coisa atrasada. E eu fiquei muito nessa de preciso pôr a minha vida em dia de novo, e acabei esquecendo toda aquela conversa que eu tinha tido comigo mesma e que eu tive aqui também. E aquilo lá ficou pra trás. Bom, eu voltei com essa cabeça de quero mudar algumas coisas na minha vida. E aí eu caí num vídeo da Samia Caroline, que ela fala várias coisas às quais eu já passei, que não é o que eu estou passando hoje, não é o todo que eu estou passando hoje, mas que eu já passei por coisas muito semelhantes, de precisar de várias mudanças em várias áreas da vida para eu conseguir ser feliz. E eu vi esse vídeo dela, que é essa mudança em 180 dias, achei muito legal e falei assim, vou pegar isso e vou incluir isso na minha vida da forma a qual eu tô precisando nesse momento. A Samia, ela tem 10 anos a menos do que eu, uma diferença muito grande em tudo, assim, em como que a gente se encontra nesse determinado momento da vida, nas coisas que a gente vê a importância de mudar ou não. E por isso que eu pensei qual que seria a forma de eu adaptar isso pra minha vida, pro que eu vivo hoje e pro que eu quero hoje. E eu fiquei com essa ideia de vou escolher quais as áreas da minha vida que eu preciso mudar, o que eu quero fazer, e colocar isso num projeto. Eu gosto muito de fazer projetos para determinados objetivos que eu tenho, porque assim fica muito mais fácil da gente fazer. E uma coisa que eu já aprendi há muito tempo, que quando a gente deixa os nossos objetivos públicos, é muito mais fácil da gente fazer. Mesmo que eu esteja falando com ninguém aqui, mesmo que ninguém venha assistir, a gente fica com uma pressão interna mesmo, de eu falei isso para outras pessoas. Tá, hoje, no momento que eu postar esse vídeo, pode ser que ninguém veja, mas isso daqui a algum tempo, alguns dias, algumas semanas, pessoas começarem a ver. A gente
sente essa cobrança. A gente pode ter essa cobrança quando a gente tem um público maior, a gente tem a cobrança pública, mas quando a gente não tem um público grande, que é o meu caso, a gente tem essa cobrança interna de tem alguém me assistindo em algum lugar e eu preciso concluir o que eu combinei que eu ia concluir por essa pessoa. E eu já fiz vários projetos ao longo da minha vida, vários projetos desse estilo assim, de transformação em algumas áreas específicas, e é isso que a gente vai fazer agora. O último vídeo que eu tinha feito e que eu subi hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é o dia que eu terminei de editar e subi esse vídeo. Eu gravei ele no dia 29 de março. Hoje é dia 27 de abril, tem exatamente um mês, quase um mês, né? E a hora que eu fui editar esse vídeo, eu falei assim, por que eu não assisti esse vídeo antes? Porque tudo que eu falo nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui se você quiser assistir, é o que eu queria ouvir todos os dias, porque é o fundamento para isso que eu estou pensando agora. Esse pensamento voltou. Então eu percebi que mesmo antes de eu assistir o vídeo da Samia e depois eu assisti vários outros vídeos de construindo a minha vida dos sonhos em 6 meses ou em 3 meses, tudo isso eu já estava com isso na cabeça e eu já tinha inclusive gravado um vídeo falando isso, só que sem projetar muito bem o que ia acontecer, o que eu ia fazer. O que eu falei muito nesse vídeo do dia 29 de março é em observar mais a minha própria vida e aproveitar as coisas que eu já tenho, ao invés de querer o tempo todo construir coisas novas. Então, eu percebo que hoje, e aí de uma semana pra cá, eu tenho feito uma lista de coisas que eu quero melhorar na minha vida e não são atitudes novas que eu preciso ter. O meu plano já está pronto, o meu plano já está sendo feito. São só coisas que eu preciso continuar e que eu preciso não desistir. Como eu falei, eu assisti vários vídeos de vários criadores de conteúdo falando sobre isso, sobre várias áreas diferentes da vida que precisa melhorar. E meio que elas pegam tudo, então pegam parte pessoal, pegam parte de relacionamento, pegam parte espiritual, parte emocional, e tem algumas coisas que é isso, eu vejo que a minha vida já tá mais organizada, que já tá mais pronta nesse sentido. Então, nesse sentido de espiritualidade, de desenvolvimento, de relacionamento, eu acho que os meus pratinhos já estão equilibrados nesse sentido. Então, eu separei, não são todas as áreas da minha vida, por esse motivo, porque eu já tenho alguns pratinhos que estão rodando ali super bem. Eu separei algumas coisas que eu quero melhorar nesse período de 6 meses. Pode passar. Isso aqui? Aham. Chegou a encomenda, eu acho que chegou café. Essas áreas da minha vida são saúde, aparência, trabalho, esporte e algumas questões pessoais. Deixando claro que são coisas que eu tô com uma visão agora, mas que elas podem mudar, que eu posso acrescentar algumas coisas no passar desses 6 meses. Exemplo, eu hoje não vejo que eu tenho necessidade de diminuir o café. Eu só vejo que, para um objetivo que eu coloquei, eu preciso colocar um limite para a hora máxima que eu consumo café, que isso eu já faço. Mas o período que para mim é liberado consumir café, eu consumo bastante. Mas hoje eu não vejo que isso tem um prejuízo ainda para minha saúde. Então, não sei também nem se eu tomo muito café. Será que eu tomo muito café? Então, talvez eu perceba daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, que eu tô tomando muito café e eu acrescente isso. Vou, além disso, diminuir o café. Mas vamos para o que já está selecionado hoje. Em relação à saúde, tem 2 coisas que são muito importantes. Na verdade, é uma coisa que é muito importante que hoje eu vejo que é o principal assim, da minha saúde, que é conseguir dormir mais cedo. Eu sempre acordei bem cedo, porque antes eu dava aula, eu dei aula de yoga por muito tempo, e eu dava aula às 6 horas da manhã, teve período de eu dar aula às 5 horas da manhã. E eu sempre acordei muito cedo para trabalhar, para começar a dar aula muito cedo. Isso era uma coisa que me incomodava, eu não ter esse tempo pela manhã para fazer as minhas coisas. Então eu não poder acordar às 5 para eu ir correr e fazer o meu treino, fazer as minhas coisas com calma para depois começar o trabalho igual a maioria das pessoas. Só que eu já tenho alguns meses, na realidade eu acho que desde que virou o ano, eu tô com muita dificuldade de dormir mais cedo. E aí com isso eu estou com dificuldade de acordar mais cedo. Então, eu tenho muitos treinos ao longo do meu dia, eu faço muitos esportes e eu preciso colocar um treino de manhã e um treino à noite. E eu também me sinto muito melhor quando eu treino pela manhã.
Só que, como eu tô dormindo muito tarde, eu tô tendo dificuldade de acordar pela manhã. Então, tem 2 semanas já que eu não treino de manhã, que eu tô treinando super pouco e que eu fui meio que abandonando, assim, treinando um dia ou outro, que eu não tô fazendo os treinos do jeito que eu faço, do jeito que eu quero fazer. E o fato de dormir tarde impacta muito. Já tem um tempo que eu tô dormindo bem tarde. E dormir tarde pra mim é tipo assim, 11h30, meia-noite. Isso é muito tarde pra mim porque eu preciso acordar às 5. Eu preciso acordar às 5 porque eu preciso fazer as minhas atividades das 6 às 7, das 6 às 7h30, pra eu voltar, tomar banho, tomar café e começar a trabalhar. Tem dias até que seria interessante eu começar mais cedo ainda, eu começar a atividade 5 ou 5h30. Então, eu preciso dormir mais cedo. E aí, para dormir mais cedo, eu preciso fazer a minha rotina noturna, que é soltar o celular, diminuir as luzes da casa, isso eu já faço. Eu abandonei totalmente a minha rotina do sono ali, a minha rotina noturna. Então, eu geralmente volto pro computador ou volto pro celular, depois vou deitar, continuo ainda mais um pouco no celular, e isso atrapalha completamente a dormir. E aí isso entra a segunda coisa para minha saúde, que é diminuir o uso de redes sociais à noite. Eu não coloquei como diminuir o tempo de tela de um modo geral. Eu não acho que, eu não percebo, né? Assim, eu consigo desenvolver todo o meu dia, todo o meu trabalho do dia, mesmo usando redes sociais. Eventualmente, eu não paro o meu dia para usar a rede social. E eu acho que é até por isso que eu uso tanto à noite. Porque durante o dia eu tô trabalhando. Pelo fato de estar gravando vlogs, eu gravo com o celular. Então, eu não consigo consumir enquanto eu tô gravando. Então, a maioria do tempo, o café da manhã eu tô gravando, às vezes eu vou almoçar, eu tô gravando. Então, esses momentos que eu usaria para consumir, eu tô usando o celular para gravar. Então, o tempo que eu tenho para consumir rede social é à noite. E acaba que eu deito na cama e fico lá com o celular. Então, eu preciso diminuir esse uso do celular à noite, porque isso está impactando na outra coisa, que é em dormir mais cedo. Às vezes eu gasto 1 hora e meia que eu poderia estar dormindo rolando feed. Óbvio que eu não vou deixar de consumir TikTok porque eu gosto, é um hobby meu, mas eu preciso tirar isso à noite. Então eu vou pôr um horário máximo para usar o celular. Até 10 horas da noite é o meu limite. Até 10 horas da noite eu vou deitar. Então 10 horas eu preciso... Claro que tem dias que acontecem alguma coisa, né? Mas a minha rotina vai ser de até 10 horas eu já ter finalizado a minha rotina noturna, baixado as luzes, feito meu chá. Eu vou recriar uma rotina porque eu tô sem essa rotina noturna também. De o que eu vou tomar, qual chá que eu vou tomar. Acho que eu nem tenho chá aqui. De as atitudes que eu vou ter para criar essa rotina noturna, eu vou recriar essa noturna e vou soltar o celular até as 10 horas, e às 10 horas eu vou deitar. Aparência. Na aparência eu quero chegar no meu corpo dos sonhos de forma estética mesmo. Acho que eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Meu marido até brinca que eu vivo atrás desse corpo dos sonhos desde sempre, desde que ele me conhece. A gente tá junto, esse ano a gente faz 11 anos juntos, e desde que a gente se conhece, eu tô atrás desse shape dos sonhos, desse corpo dos sonhos. É claro que a gente tem alguns períodos que a gente tá um pouco mais perto, outros períodos que não tá, mas eu nunca tive atitudes durante o período necessário para eu realizar isso que eu quero. Eu sempre desisto. Então, eu começo a fazer uma dieta e eu falo, eu nem quero tanto assim, eu gosto mais de beber no final de semana, eu gosto mais de ir no rodízio, eu gosto mais de comer, e passo outras coisas na frente disso. Em 2022 ou 2023, a gente tá em 2025. 2022 eu comecei a correr, 2023 eu fiz minha primeira maratona, 2024, que foi ano passado, eu também tava treinando pra maratona. E eu tinha tirado totalmente isso de cabeça, de ter um corpo que era o que era a minha idealização desde sempre. Porque eu estava muito focada em melhorar nos esportes, e quando a gente faz esportes de endurance, né, que são esportes de muito tempo de movimento, por exemplo, uma maratona, que são 42 quilômetros, a gente precisa comer muito. E a gente não treina para estética ali, a gente treina para melhorar aquele objetivo. Então, eu tirei de cabeça assim, a estética nos últimos 3 anos, porque o que eu queria era ter um corpo funcional para eu conseguir fazer todas as atividades que eu gosto, que são muitas. E é difícil a gente ter um corpo massa quando a gente faz muita atividade. Pra gente ter um corpo massa,
está sendo muito falado aí ultimamente no TikTok. Pra gente ter um corpo massa, pra gente ter um shape, né, legal, a gente precisa comer bem e fazer musculação. E não exagerar no que a gente faz de cardio. Então, para quem treina para maratona, quem treina essas coisas assim, é muito difícil você ter um corpo muito legal, assim, o shape que a gente idealiza. Mas o que eu idealizo é um corpo que é bem possível de eu chegar aqui, eu acho que na realidade eu tô mais próxima agora, e que, na verdade, eu não quero ter um corpo musculoso, eu quero ter um corpo sequinho ali, que eu me sinto bem nas roupas que eu visto, que eu me sinto bem de biquíni, que eu me sinto bem de todos os jeitos. Eu vejo que agora, assim, esse ano 2025, eu tô mais próxima desse corpo do que eu já estive, sempre. E eu não preciso mudar toda a minha rotina, eu só preciso mudar a minha alimentação, que foi o que eu fiz esse ano. Seguir realmente uma dieta. E como eu já comecei a fazer isso esse ano, eu vi que tá dando o resultado que eu quero. Eu não vou mexer nos esportes que eu faço. Na realidade, eu até acrescentei um esporte, que eu acho que não vai ter muito prejuízo. Eu quero focar nos esportes, mas eu quero chegar nesse corpo que eu idealizo, sabe? Que é meio difícil falar o que é o corpo dos sonhos. Eu não consigo mostrar aqui um corpo que eu quero ter, porque as nossas genéticas são diferentes, né? Mas eu sei na minha cabeça o que no meu corpo eu quero melhorar. Quando eu olho no espelho, eu sei a região que mais me incomoda é barriga, flancos. Então eu sei que eu quero ficar com a barriga mais sequinha, eu sei que eu quero diminuir esses flancos. Então, quando eu encosto em mim, eu sei qual parte que eu ainda preciso melhorar. E eu coloquei isso de meta pra mim pra esse ano. Porque eu tinha desistido até o ano passado. Falei, eu quero fazer os meus esportes e esquece essa história de chegar no corpo que eu sempre sonhei. E aí, conversando com uma amiga, ela falou, não, a gente não pode desistir. A gente tem capacidade de chegar no corpo que a gente quer, é só a gente ter determinação. Então, voltei com essa ideia de chegar nesse corpo que eu quero realizar, sabe? Então, chegar no corpo dos sonhos, apesar de parecer ser uma coisa muito subjetiva, é uma coisa muito clara o que eu preciso melhorar aqui no meu corpo. Como que eu vou chegar no meu corpo dos sonhos? Eu vou seguir a minha dieta. Já tem funcionado nesse período, só que não adianta eu seguir a dieta de segunda a sexta e final de semana esquecer, que é coisa que eu sempre fiz. Nos últimos meses, eu acho que eu fiquei 2 meses bem certinha na dieta. Eu tava conseguindo seguir, inclusive nos finais de semana, fazendo pouquíssimas refeições livres. Mas desde que eu cheguei de viagem, que eu falei que foi no dia 30 do mês passado, até agora eu simplesmente... Tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço. Essas últimas semanas pós-Páscoa foram um caos, eu comi errado todos os dias. Então, a partir de hoje, eu estou voltando pra minha dieta certinha, porque é isso que vai fazer eu chegar no corpo dos sonhos. E a segunda coisa da minha aparência é me arrumar mais. Eu uso uniforme, a gente tem na loja uniforme, eu trabalho com meu marido na loja dele. A nossa vestimenta, nosso uniforme é preto, então eu não preciso usar o uniforme da loja todos os dias. Eu posso usar nenhum dia se eu não quiser, mas a gente precisa usar preto. E eu tive uma época que eu tava mais focada em fazer looks diferentes, em usar acessórios, em ir trabalhar mais bonita. Porque a gente trabalha de segunda a sábado, então... E no domingo eu fico de roupa de ginástica, hoje é domingo. Eu fico de roupa de ginástica, fico em casa, não faço muita coisa. Eu me arrumo para ir trabalhar, então eu preciso me sentir bonita no momento que eu vou trabalhar. E isso tem ficado muito na minha cabeça também ultimamente, de não ir trabalhar de qualquer jeito, porque é o que eu faço todos os dias, é o que eu mais faço. E é a única coisa pela qual eu me arrumo. Eu me arrumo para ir na academia e para ir trabalhar. Eventualmente eu vou sair, mas eu preciso me sentir bem, me sentir bonita todos os dias. Então eu coloquei isso de me arrumar mais todos os dias. Uma coisa que eu mudei recentemente foi voltar a fazer as unhas, que eu tava deixando para fazer a unha só quando eu tinha algum evento, só quando eu tinha alguma coisa importante. Então agora eu já tenho construído isso, de me arrumar mais todos os dias, então tá com o cabelo bonito todos os dias, mesmo que eu tô indo correr ou que eu tô indo na academia, que seja aqui do condomínio, não vou com o cabelo desgadenhado, sabe? Hoje eu fiz um penteadinho, vou fazer coisas desse tipo e vou me arrumar mais para ir trabalhar. Também algumas semanas pra cá eu tenho ido trabalhar só de calça e uniforme todos os dias e tenho tido preguiça de procurar coisas para me arrumar. Por quê?
Aí envolve gastar mais dinheiro, talvez, então ter que comprar mais coisa. Mas o meu desafio é não gastar mais dinheiro, é explorar as coisas que eu tenho aqui. Então, o que eu quero é usar as coisas que eu já tenho, eventualmente comprar uma coisa ou outra, mas não ficar comprando muita coisa. Explorar mais as coisas que eu tenho no meu guarda-roupa, porque eu tenho muita coisa preta. E eu posso usar qualquer coisa preta. Então, explorar mais as coisas que eu tenho aqui e voltar a me arrumar mais para ir trabalhar. Mesmo os dias que eu uso uniforme, é legal eu, tipo, dar uma incrementada, sabe? Dar uma diferenciada. Isso faz toda a diferença na nossa autoestima e faz diferença também o trabalho com o público, né? A gente trabalha com vendas. Faz diferença também como que as pessoas estão te vendo. A aparência conta. Então, isso é uma coisa que eu quero voltar também. Tudo isso são coisas que eu já tô fazendo, eu já fiz em algum momento e que agora eu perdi nesse último mês e que eu vou retomar pelos próximos 180 dias. A próxima sobre o trabalho. Eu sou muito feliz hoje com o meu trabalho. Como eu falei, eu dei aula de yoga durante muitos anos. E em 2023 que eu parei quase tudo de aula e fui trabalhar com meu marido na loja. Vários motivos fizeram eu parar de dar aula para ir trabalhar com ele. O principal, obviamente, é dinheiro. Eu não ganhava tanto quanto eu gostaria dando aula. E na loja a gente tem possibilidade de crescer muito ainda. Então, por isso que eu fui trabalhar com ele. Em 2023 eu ainda continuei dando algumas aulas. E em 2024 que eu parei mesmo totalmente de dar aula de yoga. E na loja eu faço um pouco de tudo, porque é o que precisa, mas a minha função mesmo é tudo que gira em torno de marketing. Mas o marketing que eu cuido na loja é toda a experiência do cliente, de captar ele, né, de pegar ele lá da rua e pôr ele dentro da loja ou dentro do WhatsApp, a forma ali que seja de captar ele. De todo o processo de venda e do pós-venda, que é a parte mais importante, que é quando ele vai indicar a gente. Então, todo esse trabalho de colaborar com a venda é o que faço. Na realidade, é uma colaboração com a venda. Eu trago mais clientes para os vendedores venderem mais. E isso entra a criação de conteúdo. Então, hoje eu já sou uma criadora de conteúdo da loja, embora isso seja a menor parte do que eu faço dentro da loja. Eu já ganho dinheiro com a criação de conteúdo. Mas eu coloquei aqui como trabalho que eu quero produzir conteúdo para as minhas redes, que eu já estou organizada para produzir conteúdo, mas que eu não estou conseguindo produzir ainda de forma muito concisa, sabe? Então eu coloquei como trabalho produzir conteúdo nas redes e eu coloquei uma meta assim alta aqui, que é pro YouTube, que é de fazer vlog todos os dias. Quando eu comecei o meu primeiro vlog, eu acho que hoje é o 19, não, hoje é o 20, quando eu comecei, o intuito era de produzir vlogs todos os dias. E até por isso que eu não consigo ter os vídeos tão editados. É para ser um conteúdo bem livre mesmo, bem solto mesmo, bem sem roteiro, porque de fato é a minha vida. E aí eu fui vendo que eu não tinha tanta coisa para mostrar assim todos os dias e fui largando. Agora, assisti outros vídeos de outras pessoas que fazem vlog todos os dias, eu entendi que eu não preciso mostrar a minha vida inteira todos os dias, todas as partes, tudo que eu como, tudo que eu faço, que eu posso ter, às vezes, no vlog do dia só uma reflexão do dia e uma parte do meu dia, sabe? Fazer a coisa assim. Eu não preciso mostrar o dia inteiro, eu não preciso finalizar o dia indo dormir, que era o que estava me atrapalhando também. Querer filmar o dia inteiro e não conseguir editar na velocidade que eu precisava, ficar com vlogs muito extensos. Tem dia que o vlog vai ser gigantesco, tem dia que eu tenho vlog de 1 hora, mas tem dia que ele vai ser de 10 minutos. Então, pra gente fazer uma produção massiva assim, de conteúdo, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Então, abrir mão de mostrar tudo o que eu quero todos os dias. E até porque não se faz necessário. Todos os dias eu mostrar tudo que eu como, se todos os dias é igual. Então agora, para os meus vlogs, eu vou meio que pensar em temas, assim, eu não vou roteirizar e eu não vou fazer uma lista de coisas que eu quero falar. Às vezes eu penso, eu quero tirar um dia, por exemplo, para falar como que eu parei de comer carne. Então, nesse vlog desse dia, eu vou mostrar tudo que eu como ao longo do dia e sentar para papear como que eu parei de comer carne. Eu já fiz um em relação à corrida, então eu mostrei nesse dia mais os meus treinos e como que foi minha corrida. Então, eu vou meio que levando, assim, os vlogs desse jeito, mas a minha proposta a partir de hoje é fazer vlog todos os dias. E eu tenho um compromisso com você que está aqui me assistindo, que todos os dias, 8 horas da manhã, vai subir um vídeo. Então você pode aí tomar o seu café, ou enquanto você vai para o seu trabalho, ou almoçar, assistindo
o meu vlog do dia anterior. Então, todos os dias, 8 horas, é um compromisso de ter um vlog aqui nesse canal. Só que não existe só o YouTube, existem os outros canais, as outras redes, né, que eu acho mais fáceis de serem postadas. Postar vlog todos os dias, no TikTok e no Instagram. No Instagram eu tenho mais dificuldade de postar, porque lá já tem muita gente que me conhece, então a gente fica com o pé atrás mais de postar. E eu vi a Samia falando isso também, que aqui no YouTube é um lugar de conforto. Apesar de vídeos no YouTube terem uma cauda mais longa, eles ficam sendo recomendados para mais pessoas às vezes, né, se o YouTube recomendar, e por mais tempo do que um vídeo no Instagram que some rapidinho. Eu acho que as pessoas que me acompanham lá, que me conhecem na minha vida, não me acompanham tanto aqui. Ou a gente não tem também essa interação, enfim. Eu acho que aqui realmente é um local mais seguro e eu gosto muito do TikTok também. Então eu tenho mais facilidade de produzir para o TikTok e para cá. Então para cá a proposta é essa de vlog todos os dias. E para o TikTok eu tenho também em mente vlogs diários e outras coisas ao longo do dia, mas vídeos todos os dias por lá também. E no Instagram não tenho nada em mente, coisas que forem aparecendo assim, porque eu também ando consumindo pouco o Instagram, não sei se todo mundo anda assim, mas ando consumindo pouco por lá e não ando querendo criar conteúdo muito pra lá também não. E aí eu coloquei que eu quero até o final desses 6 meses, que é uma coisa meio padrão assim, que todo mundo que eu vejo coloca, que é ter 100 mil seguidores juntando as redes, então juntando Instagram, TikTok, YouTube. Quero somar 100 mil seguidores ou inscritos. Isso eu acho que é o mais difícil. Eu já tive várias guinadas assim de criação de conteúdo. Em vários momentos eu já falei assim, agora eu vou criar um conteúdo tipo de verdade assim. E quando a gente começa a criar um conteúdo mais conciso, a gente realmente atrai mais pessoas, a gente começa a ter inscritos, começa a ter seguidores, começa a ter gente interagindo ali com o nosso conteúdo. Mas demora e acaba que a gente meio que perde a vontade porque a gente acha que ninguém tá vendo, que aquilo ali não tá fazendo diferença pra ninguém. Então, eu já faço conteúdo principalmente para Instagram, desde que começou a pandemia, desde antes, porque eu dava aula e era a forma que eu tinha para atrair aluno. E depois que eu parei de dar aula totalmente, eu falei assim, para que eu vou ficar gastando meu tempo fazendo conteúdo, fazendo vídeo, se eu não ganho mais dinheiro com isso? Então, a forma como eu pensei de voltar a produzir conteúdo, primeiro porque eu gosto, né? É uma outra fonte de renda e eu coloquei isso como meta, ganhar dinheiro com a criação de conteúdo. Eu já ganho dinheiro com a criação de conteúdo porque eu trabalho com isso dentro de uma empresa, né? Uma empresa, que é a empresa do meu marido, me paga para isso, para o marketing, para a criação de conteúdo. Mas eu quero ganhar dinheiro com a minha própria criação, com a minha criação de conteúdo dos meus canais. Acho que isso é o que todo mundo quer hoje, tá super em alta. Todo mundo quer ser criador de conteúdo. Agora então todo mundo quer criar conteúdo? Sim, todo mundo quer criar conteúdo. Igual teve um determinado momento que todo mundo queria ser médico. Ou todo mundo queria ser engenheiro. Agora eu não vejo que todo mundo quer criar conteúdo. Eu vejo que muita gente quer trabalhar com internet de alguma forma, quer trabalhar online, seja com inteligência artificial, seja com gestão de tráfego, ficou muito em alta durante um tempo. Todo mundo quer trabalhar com a internet, porque é a forma mais rápida, prática e que a gente consegue ganhar mais dinheiro. E a criação de conteúdo é algo que a gente consegue fazer além do nosso trabalho. Então, eu posso ter o meu trabalho ali de segunda a sábado, né, que é o meu caso. Eu posso ter o meu trabalho e, além disso, eu ter a minha criação de conteúdo pessoal. É por isso que todo mundo está criando conteúdo, porque a gente consegue fazer isso além do que a gente já faz. E ainda, criar um conteúdo em cima do nosso trabalho. E é por isso que todo mundo está querendo criar conteúdo e está criando conteúdo, porque as nossas vidas podem ser sem graça só pra gente. Para as outras pessoas, talvez elas não são, enfim. A gente tá muito nessa vibe, nessa era, assim, da criação de conteúdo, de querer fazer isso, de querer fazer vídeo, de querer tudo. E é natural, não existe problema nenhum e a gente querer ir pra onde a maré tá indo, né? Então, eu tô nesse sentido também. Como eu falei, eu sempre tive
Eu já tive várias vezes nessas guinadas de agora eu vou criar o conteúdo sério, mas eu nunca consegui levar tão a sério igual eu tô levando agora. Olha, esse já é o 20º vídeo. Em 1 mês e meio, assim, eu acho que eu comecei. Então, de ter um projeto, de fazer todos os dias. Então, com esse projeto de fazer todos os dias, de ter vídeos todos os dias, eu, com certeza, talvez os meus vídeos estejam ruins e seja por isso que eu não tô atraindo tantas pessoas, mas fazer no volume, fazer todos os dias vai me fazer ter vídeos melhores daqui a pouco. E dentro de 6 meses eu coloquei essa meta de hoje até daqui 6 meses, daqui 180 dias, eu estar com 100 mil seguidores somados totais e eu estar ganhando dinheiro de alguma forma com a criação de conteúdo. Como? Não sei ainda. Por quê? Como eu sempre criei conteúdo só para atrair aluno para mim, nunca criei conteúdo para marca, nunca fiz nada dessas coisas, eu ainda não sei como, mas eu estou estudando para eu descobrir como. Em relação ao esporte, eu coloquei voltar a fazer yoga 2 vezes por semana. Eu dei aula de yoga há muitos anos, eu pratico yoga tem mais de 10 anos, mas a minha prática tá meio assim, o dia que dá. Então eu quero colocar isso na rotina. Yoga pra mim não é um esporte, isso entraria aqui em pessoal, mas eu tô focada mesmo em voltar com o horário de prática física. Então eu preciso colocar isso como uma atividade física ali, apesar de não ser uma atividade física. Que outro dia a gente pode falar a respeito disso. Eu combinei com uma amiga da gente praticar 2 vezes por semana, mas eu não coloquei isso como prioridade. Então, o dia que eu não estou cansada, a gente faz. O dia que eu não tenho outra coisa para fazer, a gente faz. Então, a partir de agora dessa semana, isso vai ser um compromisso. Eu quero colocar isso como um compromisso, assim como eu tenho os meus outros esportes de compromisso. Eu tinha colocado começar um esporte novo, e eu já comecei um esporte novo. Eu comecei o futevôlei, tem 3 semanas que eu comecei, e eu já encaixei ele na minha rotina. Então, eu nem coloquei isso de novo aqui, como alguma coisa para fazer, porque já tá feito. Mas eu coloquei melhorar o meu tempo de 21 quilômetros. Eu corro e eu tô sem nada que eu quero melhorar na corrida e isso me fez desanimar muito com a corrida. Eu não quero fazer nenhuma prova esse ano, eu não quero ter nenhuma pressão de prazo. Mas eu vi que isso me atrapalha, que o fato de não ter nada tá me fazendo desanimar com o treino. Eu estou treinando por quê? Eu preciso querer melhorar para eu treinar. Então, mesmo que não seja uma prova específica, eu coloquei isso agora, que de hoje até daqui 6 meses, eu quero ter melhorado o meu tempo de 21 quilômetros. Hoje o meu tempo é 1h59 minutos e uns quebradinhos. É tipo assim, alguns segundos antes de 2 horas. Acho que é tipo 59:10, 59:15. Eu não consigo em 6 meses chegar em 1h50. É uma melhora muito significativa para 6 meses. Acho que isso não é possível. Mas essa semana eu vou conversar com o meu treinador. Vou falar que eu quero isso pelos próximos 6 meses. Em reduzir o meu tempo de 21 quilômetros. E a gente vai começar com os treinos para essa melhora aí de 21 quilômetros. Não vou colocar o que eu vou melhorar. Tipo assim, eu vou ver com ele na realidade, né? Se a gente vai colocar 1h57, 1h58, 1h55, se é possível. Isso eu ainda vou ver com ele, porque o profissional é ele, né? E quem vai saber é ele. Eu só coloquei que pelos próximos 6 meses eu quero melhorar isso. No pessoal, que eu já falei lá em cima, né? Eu quero ler todos os dias. E eu não vou colocar também ler 10 páginas todos os dias. Não, ler. Ler todos os dias. Abrir um livro e ler todos os dias. Não sei se vai ser na hora do almoço, se vai ser a hora que eu deitar, qual hora que vai ser. Mas vai ser todos os dias. E voltar, né, a fazer aula de alguma língua. Que eu também não sei ainda como. Esse tá faltando como. Na verdade, eu sei. Eu vou por um aplicativo. Nesse primeiro momento, eu vou por algum aplicativo tipo Duolingo, alguma coisa assim. Eu sempre fiz aula de línguas quando eu era nova, né? Quando era obrigatório. Além da escola, eu falo inglês. Eu fiz espanhol durante um bom tempo, então eu arranho ali um espanhol. Mas tem muito tempo que eu não estudo. Então, eu só gasto inglês quando eu viajo. Eventualmente, eu assisto alguma coisa em inglês. Eu gosto de assistir vídeo, eu gosto de assistir vlog em inglês. Mas eu não treino aqui, não treino minha conversação. É só quando eu viajo mesmo, que acontece uma vez por ano e olha lá.
Então eu coloquei aula de língua. Eu não quero aprender uma língua nova, eu quero melhorar as línguas que eu já comecei. Então eu vou, não sei se eu vou procurar alguma aula de conversação em inglês para aprimorar o meu inglês e fazer um Duolingo de espanhol ou alguma coisa assim, mas eu quero melhorar essas línguas, né? Acho que além de inglês e espanhol, eu posso focar em fazer coisas novas em outras áreas. Eu não preciso de outras línguas. É óbvio que é, nossa, muito legal falar outras línguas, falar francês, falar italiano. Eu já fiz francês 2 anos e não sei falar nada, é uma língua dificílima, mas agora eu acho que eu quero focar em melhorar as coisas que eu já tenho. E eu coloquei aqui que é o extra, que é extrair uma coisa importante todos os dias. E como eu vou fazer vlog todos os dias, eu sempre quero finalizar o vlog com alguma coisa que eu extraí ali daquele dia. Nem todos os dias vai ser uma coisa boa. E eu fui ver um vídeo de um cara, que eu também esqueci o nome, que ele faz vlog. Tem várias pessoas que fazem vlog todos os dias, que eu descobri agora. E comecei a ver alguns vlogs e entendi isso, que assim, que eu não preciso... Na verdade, nem tem como, né? Eu tenho um roteiro da minha vida, mas às vezes eu penso assim, eu vou fazer vlog, então eu vou filmar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali e fazer um negócio legal. Pro vlog diário, pra ficar essa coisa natural, eu acho que não é legal, acho que não vale a pena. Então, eu vou realmente gravar do jeito que dá, a hora que eu tiver afim, a hora que der. Às vezes eu gravo do carro, às vezes eu gravo com a luz ruim, porque essa é a vida, então... A intenção do vlog é vida real mesmo, é gravar do jeito que der. Às vezes vai dar, às vezes não vai. Às vezes vai ser só sentar e conversar mesmo, igual hoje. Mas vi ele falando sobre a parte da vida ser muito real. Então, às vezes eu tive um treino e o meu treino foi ruim. E eu vou conseguir extrair dali alguma coisa de... alguma reflexão de como que eu posso melhorar isso, ou até como lidar com as minhas emoções mesmo em ter um dia ruim. Tem dias que são péssimos, e o que a gente tira ao final desse dia é simplesmente conseguir lidar com as emoções daquele dia. Então, o que eu quero é todos os finais de vlog eu conseguir extrair alguma coisa pra me melhorar, pro meu desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? E contar isso pra você. E o intuito mesmo de tudo isso, que foi o que eu falei no vídeo que eu fiz em Floripa no meu último dia de viagem, é não viver no automático, sabe? Que é a forma como eu estava vivendo nas últimas 4 semanas. É não acordo, trabalho, volto, como, durmo. É encontrar outras coisas no meio do dia. E é por isso que eu tenho refletido muito, tenho conversado isso com meu marido, que algumas pessoas são insatisfeitas. As pessoas são muito insatisfeitas porque, com diversas coisas, é claro que às vezes o seu trabalho é ruim, mas se a gente tem alguma parte da nossa vida ali, ou do nosso dia que é ruim, é um motivo a mais pra gente explorar outras coisas da nossa vida. Porque a nossa vida não tem só uma coisa. Então aqui eu listei 5 áreas que são de coisas que eu quero melhorar. Eu nem coloquei aqui relacionamento, eu não coloquei amizade, eu não coloquei espiritualidade ou religiosidade, eu não coloquei desenvolvimento pessoal. Tem tantas coisas, e aqui também não tem só trabalho. Tem tantas coisas na nossa vida, a nossa vida é um todo. A nossa vida não é só vinculada a uma coisa que a gente faz. Tudo que a gente faz é importante para formar o nosso eu, né? O nosso todo. Mas são várias coisas que a gente precisa, que são os pratinhos, né? Que a gente precisa rodar todos ao mesmo tempo. E é óbvio que às vezes a gente vai deixar alguma coisa mais de lado, mas a gente não pode deixar todo o resto de lado e focar só em uma. Então, nossa, eu estou no meu trabalho é péssimo, tá? Inclua coisas que você gosta. Se você não consegue sair do seu trabalho péssimo ainda, inclua outras coisas que você gosta ao longo do seu dia para que a sua vida não seja péssima. Você trabalha 1/3 do seu dia. Nos seus outros 2/3, obviamente uma parte você vai dormir, mas você tem a parte que é a sua vida fora do trabalho, que é você comer alguma coisa que você gosta, você desenvolver alguma coisa, aprender a cozinhar se é isso que você gosta, sabe? Ler um livro, assistir uma série legal, fazer um esporte, ter amigos. Existem muitas outras coisas além do que a gente não gosta. Agora, se sua vida tá inteira ruim,
se você não tem amigos, se você não tem um hobby, se você não tem saúde, se você não tem um esporte, se seu trabalho ainda é horrível, então talvez esteja na hora de você começar um desafio mais intenso de 180 dias. E aí realmente você não vai ter só que aproveitar as coisas, você vai ter que transformar a sua vida por completo. Eu não acredito que eu esteja, eu não estou, né, num lugar tão ruim da minha vida que eu preciso transformar a minha vida. Eu não quero transformar a minha vida, eu só quero abrir os olhos para a minha vida e viver a minha vida dos sonhos, essa é a minha proposta pelos próximos 180 dias. E encontrar essas coisas, não viver no automático, não acordar e treinar por obrigação e trabalhar por obrigação e fazer tudo de ruim e o dia ter sido perdido, só mais um dia. Não, encontrar coisas que são incríveis também na minha vida. É romantizar a nossa vida. Então isso é o que eu coloquei de extra, assim, que é o motivo principal pelo qual eu queria fazer esse desafio. É romantizar o meu dia a dia. É encontrar pequenas coisas no meu dia que às vezes eu não tô vendo que são coisas que são legais, que são coisas importantes, que são qualquer coisa. E começar a observar isso. Bom, é isso. Acho que eu falei tudo que eu deveria. E hoje é domingo, né? Acho que eu vou postar esse vídeo hoje ainda no domingo pra gente já começar de fato com essa construção da vida dos sonhos a partir de amanhã.